Bom dia, meu nome é Bruna Paixão e agora eu vou apresentar para vocês o nosso plano de ensino do ensino fundamental. Ele foi elaborado para o 4º ano do ensino fundamental 1, que tem entre 9 e 10 anos, da Escola Cândido Portinari, que está localizada na zona noroeste, no bairro Perus. A escola contém ótimos espaços e recursos e tem uma grande diversidade de nacionalidades. As crianças dessa idade, que estão no ciclo interdisciplinar, que é o estreitamento das áreas a ser aprendida, buscando essa interdisciplinariedade que vai facilitar a passagem para o ensino fundamental 2. Cada indivíduo vai se desenvolver diferente em relação à maturação biológica, isso de acordo com o meio que está inserido e por fatores internos. Por conta dessa nova era digital, muitas crianças não alcançam o desenvolvimento motor esperado, por conta da falta ou pouca estimulação dos movimentos. Os alunos nessa idade, segundo o desenvolvimento motor de Galahu, estão na fase especializada, onde vão refinar as habilidades de manipulação, locomoção e estabilidade. A fase é dividida em estágios. Esses alunos estão no estágio de transição, que é focado em combinar habilidades por meio de jogos e brincadeiras do dia a dia da criança. Já no desenvolvimento cognitivo, denominado por Jean Piaget, eles estão na fase operatório concreto. O ego da criança começa a diminuir, se tornando mais sociável e consegue utilizar o meio mental para realizar operações, não só o meio físico. Na teoria psicossocial de Erik Erikson, as crianças estão na fase de diligência versus inferioridade. O sentimento de inferioridade pode levar eles a bloqueios cognitivos e o equilíbrio dessa fase é necessária para a realização de tarefas definidas. Na base teórica, usamos a abordagem desenvolvimentista do Goltani, mesmo não sendo essencial para esse trabalho. É uma abordagem bastante usada nos anos iniciais do ensino fundamental, que tem o maior desenvolvimento da parte motora. As atividades devem ser feitas de menor complexidade para maior complexidade. E apesar de ter foco na parte motora, a abordagem trabalha todas as vertentes físico, motora, cognitiva, afetiva e psicossocial. A BNCC tem 6 unidades temáticas: lutas, esportes, ginásticas, jogos e brincadeiras, práticas de aventuras e as danças. Essas são unidades que podem ser tratadas em todas as etapas do ensino, desde que sigam uma lógica de progressão do conhecimento de acordo com a faixa etária daqueles anos. A BNCC trata 8 dimensões do conhecimento, sendo essas a experimentação, o uso e apropriação, reflexão da ação, fruição, compreensão, análise, construção de valores e o protagonismo comunitário. Ainda desse esquema, existem as competências específicas da educação física, que estarão no plano mais à frente, e as habilidades, de acordo com as unidades temáticas e a faixa etária. A BNCC prevê para os alunos do 4º ano na unidade de ginásticas a ginástica geral, ou também conhecida como ginástica para todos, trabalhando a expressividade do corpo, a interação social, o compartilhamento de aprendizado e possibilidades acrobáticas, sem foco de competitividade. E usamos jogos e brincadeiras para tratar desse tema. Das 10 competências que existem na BNCC, 2 serão usadas pensando nos planos de aula de ginástica. A primeira dela é usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde. E a segunda, planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. Nas habilidades, buscamos abranger 2 habilidades de acordo com cada tema trabalhado no bimestre.
As habilidades que escolhemos para os planos de aula foram experimentar e fruir de forma coletiva combinações de diferentes elementos da ginástica geral, equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais, propondo coreografias com diferentes temas do cotidiano. E a outra foi planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos básicos das apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os limites do corpo e adotando procedimentos de segurança. Na nossa estratégia, será com jogos e brincadeiras, dinâmicas lúdicas, aulas dialogadas, aulas teóricas, apresentação de vídeos e avaliações teóricas e práticas para conseguir avaliar todo o conteúdo que foi passado durante um ano. Nós vamos usar as avaliações diagnóstica, que é a mais comum e muito usada para o conhecimento dos nossos alunos e descobrir o que eles sabem. A avaliação cumulativa, que é a retenção de conteúdos passados em aula com direcionamento do professor, um direcionamento contínuo do professor. E a avaliação formativa, que pode ser feita por meio de observação do desempenho, aplicação de provas, trabalhos e o desenvolvimento de projetos dentro da escola. Bom dia, meu nome é Alexia e eu vou apresentar o plano de aula do 4º ano do ensino fundamental. Nosso plano de aula tem como objetivo explorar o equilíbrio e a coordenação motora por meio de brincadeiras envolvendo a ginástica geral. O material que utilizaremos é o aparelho de som, músicas pré-selecionadas, folha de sulfite com formas geométricas. A estratégia que nós utilizaremos são brincadeiras e dinâmica. A nossa primeira atividade chama-se Vai e Vem. Os alunos dispostos sobre uma linha de um lado da quadra e, ao sinal do professor, os alunos se deslocarão ao meio da quadra, realizando movimentos previamente determinados pelo professor e ou pelos próprios alunos. Exemplo, elevando o joelho, elevando os calcanhares, deslocando lateralmente e assim por diante. Tendo como uma das variações, metade da turma pode sair de um lado da quadra e o outro saindo pelo outro lado. Ao sinal trocam de lado. E a um sinal previamente combinado, todos devem imediatamente parar, ficando numa posição imóvel, só reiniciando após o novo sinal. O objetivo específico dessa atividade é observar a coordenação e a atenção dos alunos, para realizar os movimentos propostos e proporcionar a vivência de alguns movimentos da ginástica acrobática e artística. Nossa segunda atividade chama Jogo de Figuras Geométricas, onde o professor espalhará várias formas geométricas pela quadra. Os alunos divididos em grupo ficarão espalhados pela quadra se movimentando livremente, um distante do outro. No comando do professor, deverão se unir com os participantes do seu grupo, em torno conforme a forma geométrica mais próxima. Vence o grupo que concluir a forma geométrica primeiro. Variações dessa atividade pode tirar as formas geométricas do chão e dar o comando, e pode incluir uma música também. Para os alunos formarem sem a referência, apenas com a citação do professor. E o objetivo específico dessa atividade é a coordenação, criatividade e como eles se comportam no trabalho em grupo para executar as formas. Nossa terceira atividade é a atividade com o balão. Os alunos deverão circular pelo espaço da quadra ao comando do professor, realizando as atividades, como jogar o balão e pegar com uma mão só, jogar e agarrar, jogar o balão e dar um salto, um giro, antes de recuperar o balão. Variação dessa atividade, os alunos podem caminhar com o balão, equilibrando na sua palma da mão, e pela linha de fundo da quadra sem que perca o equilíbrio, realizando a respiração do diafragma. Variações pode mudar a direção e andar lateralmente. O objetivo específico da atividade é a coordenação, a atenção e o equilíbrio para executar as tarefas. O método de avaliação será realizado a partir das manifestações de equilíbrio necessário e adequado através das atividades propostas. Os instrumentos irá ocorrer por meio de observações e anotações das dificuldades apresentadas pelos alunos de forma individual, com o intuito de verificar a evolução ou a regressão de cada um. Agora, no plano de aula 2, ainda para o 4º ano do ensino fundamental,
Nosso objetivo é identificar e vivenciar os diferentes elementos da ginástica de solo e explorar a coordenação motora, equilíbrio e a lateralidade. O material que utilizaremos é a folha de sulfite com elementos básicos da ginástica, um aparelho de som, músicas pré-selecionadas e bambolês. A nossa estratégia será os jogos, brincadeiras e dinâmica. A primeira atividade chama Imite o Mestre. Ao som de uma música bem agitada, os alunos devem executar os movimentos citados e demonstrados pelo professor. Auxiliam na contagem de tempo, se necessário, de permanência de cada posição. Com as pernas unidas, alongar os braços para o alto, acima da cabeça. Com as pernas afastadas, alongar os braços para frente e por trás da cabeça, e assim por diante. O objetivo específico dessa atividade é a coordenação motora ampla ao realizar os movimentos que exigem a junção de mais habilidades. A atividade 2 chama-se espelho, onde o professor irá dividir a turma em 2 colunas, uma ao lado da outra. Um de cada equipe deverá ficar com os cartões demonstrativos dos elementos básicos da ginástica. Apenas o primeiro da fila visualizará qual elemento e, no comando do professor, mostrará qual elemento aos demais que terão que reproduzir, sem que percam o equilíbrio ou desconfigurem a reprodução da imagem. O grupo que conseguir reproduzir ganha 1 ponto, e o primeiro da fila vai para o final. Vence o grupo que reiniciar a fila primeiro. O objetivo específico é a atenção, coordenação e o equilíbrio para reproduzir os elementos. A nossa atividade 3, nós utilizaremos o escravos de Jó humano, onde o professor irá posicionar os bambolês em um círculo e cada aluno dentro deles, seguindo a coreografia de vai e vem, seguindo o ritmo da música Escravos de Jó. Nós fizemos uma pré-coreografia, mas isso fica a critério do professor, de acordo com o nível da turma, conforme o vídeo. Bom, pessoal, esse é o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado e obrigada pela atenção. Olá a todos, bom dia, meu nome é Gilberto Matheus, vou fazer algumas considerações sobre o projeto na parte do ensino fundamental, onde o autor Gálavo aponta que os alunos dessa idade se encontram em um momento que ele descreve como fase motora especializada. Dentro dessa fase existe um estágio, o estágio transitório, em que é o momento que a criança vai começar a combinar as habilidades que podem ser usadas para esportes, desde que não haja uma especialização precoce. Isso será levado em consideração em nosso plano, apresentando a ginástica por meio de brincadeiras, assim como seria feito em outras temáticas, para que o aluno possa experimentar os esportes de forma lúdica e ir trabalhando os aspectos motores necessários para essa fase. Jean Piaget já aponta que os alunos se encontram em estágio de operações concretas, sentimentos morais e sociais de cooperação. O respeito mútuo fica evidente nessa fase e é um fator que será explorado em nossas aulas, como o aluno deverá pensar em estratégias trabalhando em cooperações com os outros alunos para desenvolver as atividades. E devido à escola ter alunos de outras regiões do Brasil e crianças também de fora do país, é interessante o multiculturalismo para essa fase, para trabalhar o respeito com essas outras culturas e também para que as crianças vejam o mundo de outras formas. No segundo bimestre, consta em nosso plano de ensino, os alunos irão aprender sobre jogos e brincadeiras do Brasil e do mundo. Essa diversidade deverá ser considerada em momento que o professor escolher jogos e brincadeiras a serem trabalhados, abrindo um leque de possibilidades para ambos, aprendendo o respeito entre eles e trazendo também o que cada região ou país tem de diferente ou igual. Do ponto de vista psicossocial, Erik Erikson relata que as crianças dessa idade se encontram no 4º estágio, diligência versus inferioridade. As crianças, de maneira positiva, têm como ponto forte a confiança e a certeza de que são capazes de realizar qualquer tipo de tarefa, não sendo o caso de todas as crianças terem esta autonomia e confiança. Alguns terão sua autoestima abalada, acompanhada de falta de confiança e de iniciativa que
que acabam levando ao sentimento de inferioridade, de acharem que só fazem coisas erradas, que não conseguiram acertar tal tarefa que foi proposta. Isso de alguma forma acarreta em desinteresse. Por si só, o aluno acaba se isolando das atividades e também dos demais colegas, por se achar inferior e incapaz de executar as atividades. Por isso, as nossas aulas não visa ao professor dizer que o aluno está certo ou errado. Ele apenas fará avaliação se o aluno está desenvolvendo ou não e achar o melhor método para ensinar aquele aluno, de maneira que ele se sinta inserido mesmo não conseguindo fazer a tarefa exatamente como foi proposta. Já a BNCC nos propõe que, por meio de ginástica geral, que é o foco principal do nosso planejamento, consigamos proporcionar aos alunos que ele experimente e usufrua dos aspectos da ginástica e use estratégias para resolver desafios que terão para elaborar coreografias que levam eles a ter um papel ativo. A BNCC propõe que tipo de ginástica? A BNCC ela separa o que é ginástica de esporte da ginástica do ponto de vista saúde. No ensino fundamental, a BNCC propõe que seja trabalhada a ginástica de maneira geral, uma ginástica mais pensada em uma questão cooperativa. É importante ressaltar que a BNCC se dá com base na diversidade das práticas, e suas manifestações podem ser visualizadas através de coreografias que se diferencia das danças pela necessidade de possuir um movimento ginástico, o que caracteriza esta prática corporal, nas suas características, podendo considerar para o primeiro ciclo os elementos básicos da ginástica e em um segundo ciclo a combinação desses elementos. Bom dia, obrigado. Bom dia, meu nome é Paulo Vidal, vou falar sobre o plano de ensino e nele as características dos alunos. Nós iremos trabalhar com os alunos da faixa etária de 4 a 5 anos, no ensino infantil pré-escola. Eles estudam no EMEI, no Cantinho da Criança Feliz, que está localizado na parte oeste da cidade. As crianças do bairro estudam lá, e outras crianças de diversas regiões próximas também. Tanto o bairro e a escola contém uma ótima estrutura para os indivíduos se desenvolverem. As crianças da mesma idade não estão no mesmo nível de desenvolvimento motor, pois isso não depende apenas das questões biológicas, mas também do meio que a criança está. E nesta era da tecnologia, muitos indivíduos vivem em apartamentos, condomínios, sem contato com ações que vão desenvolvê-lo. Segundo o autor Galahu, as crianças dessa faixa etária estão na fase motora fundamental, que utiliza uma habilidade por vez, e os seus movimentos não são refinados. E as habilidades desenvolvidas são locomoção, manipulação e estabilização. A fase motora fundamental é dividida em estágios, e esses alunos se encontram no estágio elementar. A sua característica é envolver o maior controle e a coordenação dos movimentos fundamentais. Segundo o autor Henri Vallon, com a questão afetiva, as crianças nessa idade estão no estágio de personalismo, que é dos 3 aos 6 anos de idade. Nessa fase, a criança começa a se descobrir diferente das outras e dos adultos. A diferenciação se dá entre a criança e o outro. O importante é reconhecer e respeitar as diferenças que começam a surgir, inclusive valorizando e dando oportunidade de expressão e estas diferenças. Para o autor Erik Erikson, na visão psicossocial, a criança se encontra na fase iniciativa versus culpa, que é entre 4 aos 5 anos de idade. Uma vez desenvolvida a autonomia, a criança parte para a iniciativa, aplica suas capacidades físicas e mentais para expandir em outras áreas de forma criativa e social, e amplia sua rede social além da família imediata. Alfabetiza-se e desenvolve a imaginação.
Portanto, a iniciativa ou a falta dela gera a responsabilidade internalizada na forma de culpa. Na base teórica que nós utilizamos é a BNCC, que diz assim: considerando que, na educação infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. A organização curricular da educação infantil na BNCC está estruturada em 5 campos de experiência. As nossas estratégias de ensino e os nossos recursos para qual? As estratégias são jogos e brincadeiras. Meu nome é Deise e falarei sobre síntese de aprendizagem no plano da educação infantil nas aulas de educação física. A educação física tem papel de extrema importância na educação infantil, visto que promove às crianças consideráveis experiências motoras que as favorecem descobrir e redescobrir movimentos, elaborar e reelaborar princípios e ideias sobre o movimento e suas execuções por meio das vivências. Para que esse processo seja significativo para as crianças, é preciso reorganizar as atividades e rever antigas práticas pedagógicas que, por várias vezes, mostram-se inadequadas. É necessário atenção ao processo de desenvolvimento e aprendizagem nesta fase, o que requer conhecimento e respeito às suas características etárias, sociais, psicológicas e cognitivas. Neste contexto, é importante considerar que o brincar, além de ser uma ação espontânea da criança, é um direito da mesma, e este direito é assegurado e reconhecido em declarações e leis, tais como a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, a Constituição Brasileira de 1988 e o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Galarrou 2005 afirma que as crianças na educação infantil ampliam ligeiramente seus horizontes, confirmando suas próprias personalidades, desenvolvendo habilidades e experimentando seus próprios limites e de outros ao redor. Ainda nesta fase, a criança se interessa pelos colegas, criando grupinhos da amizade que passam a ter papel significativo em suas ações, valorizando assim a importância das atividades em grupo. O incentivo da atividade física no desenvolvimento da criança é por meio do brinquedo e da brincadeira. E isso é incontestável, uma vez que esse é o universo da criança. Este plano de ensino teve por finalidade validar a importância da ludicidade nas aulas de educação física infantil. Conforme consideráveis autores nos mostram em seus estudos, a importância do brincar, do deixar a criança brincar, de incluir o jogo nessa ludicidade, que é uma necessidade do indivíduo. De acordo com a BNCC, por meio do corpo, gestos e movimentos, as crianças aprendem e identificam as sensações e finalidades do seu corpo. Dessa maneira, elas aprimoram simultaneamente a compreensão sobre o que é seguro ou o que oferece perigo à sua integridade física. O segundo campo de experiência da BNCC recomenda a exploração dos espaços, das sensações e brincadeiras como maneira de mostrar possibilidades e limites corporais. Nessa fase, a criança dá início o eu, o outro e o nós. Elaboramos assim as atividades incluindo como base esses campos de experiências, conforme nos recomenda a BNCC. Estratégia de ensino, jogos e brincadeiras, recursos, quadra, sala de aula, cordas, colchonetes, bambolês, aparelho de som e jogos pedagógicos. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Luara e vou explicar para vocês as avaliações e os planos de aula da educação infantil. Primeiro eu falo da forma avaliativa desses alunos, que
que são de formas variáveis de acordo com as atividades propostas anualmente. A cada bimestre, temos planos e ideias diferentes, então temos sempre que observar a evolução dos nossos alunos ao decorrer de cada dia e de cada atividade aplicada. As formas de registro dessas avaliações podem ser por meios de participação, fotografias, desenhos, textos ou portfólio. A avaliação não evidencia uma progressão dos alunos. Durante o período de observação, não temos a intenção de selecionar os alunos, uma promoção, classificação, colocar as crianças como aptas e não aptas, crianças prontas ou não prontas, maduras ou imaturas para tais atividades. Agora eu falo para vocês sobre o nosso primeiro plano de aula do ensino infantil. Bom, de acordo com o nosso primeiro plano de aula, o objetivo geral é utilizar o corpo intencionalmente com criatividade e controle de adequação, com instrumentos e interação com um todo e com o meio. O material será tatame, bambolê, fita e a figura de um macaco. A estratégia desse plano de aula é criatividade e autonomia dirigida. Todo o processo da aula será conduzido por uma história infantil na intenção de proporcionar a imaginação dos alunos. O desenvolvimento dessa aula será em 45 minutos, com o nome de Ajudando João. Bom, será feito um circuito divididos entre o tatame, os bambolês e a fita, e a procura da figura do macaco. O tatame, eles vão simbolizar o nado para chegar até a ilha, de acordo com a simulação da história, né, que foi conduzida por nossos professores. Os bambolês serão pedras gigantes, que os alunos terão que pular dentro dessas pedras. E a fita será uma ponte, que os alunos terão que passar com um pé à frente do outro para chegar até essa ilha. Depois, ao final, eles terão que procurar pela figura do macaco. Quando todos eles encontrarem essa figura do macaco, serão heróis por salvar o melhor amigo de João e também terão que escolher um nome para ele, tá? Para o bichinho de estimação. E isso fica para o início da atividade. Então, antes de formar os nossos circuitos, será escolhido o nome desse macaquinho, certo? A avaliação será em uma observação com registro de fotografias e portfólio. Bom, o nosso segundo plano de aula, ele fica dividido em 3 atividades. O objetivo geral é desenvolver os aspectos da manipulação motora fina dos alunos a partir da coordenação, imaginação e construção, com material em bambolês, imagem de animais, dados, caixa de som, rádio, pendrive e CD. A estratégia é criatividade e autonomia dirigida. Essa aula tem também o tempo de 45 minutos. A atividade 1 é pulando e transformando. Será montado também um circuito de bambolês com 10 filas de bambolês. Terá 10 alunos atrás de cada fila. Os alunos terão que jogar o dado, a numeração que sair terão que pular dentro desses bambolês. O número que sair, eles terão que pegar a imagem que tem no chão e fazer a imitação do bicho que tem dentro dessa imagem. A segunda atividade é estátua. Vamos colocar uma música para a turma dançar. Quando estiver todos soltos e relaxados, nós vamos explicar a atividade. Então, coloca-se a música e assim que ela parar, as crianças terão que ficar estátua. Quem não conseguir permanecer na posição até voltar a música terá que pagar uma prenda. O objetivo específico é a atenção dos alunos, musicalidade e agilidade. Na atividade 3, será uma atividade de morto-vivo. No comando do professor, os alunos terão que ficar em pé, vivo, agachado, morto. O professor intercalar esses comandos e quem errar, perde. Mas para não haver uma exclusão, poderá pagar uma prenda. O objetivo específico dessa atividade é atenção, agilidade e coordenação. A avaliação é critérios. Avaliar a coordenação motora fina e equilíbrio dos alunos. Os instrumentos avaliativos são
A avaliação, que vai ser feita por meio de observação do grupo, ao realizar as atividades com registro de relatórios, fotos para o portfólio. Essas são as informações de acordo com a avaliação e os planos de aula do ensino infantil. Nas considerações finais, o plano de ensino teve por finalidade em mostrar a importância da ludicidade nas aulas de educação física infantil. Essas atividades desenvolvem as crianças e é por meio do brincar que isso ocorre, pois visto que isso é o universo da criança, em que os atos motores são importantes. Por meio do mundo figurado, o professor utiliza atividades simbólicas para a exploração não apenas o motor, como também o cognitivo. O brincar é importante para o desenvolvimento integral da criança. Por meio do jogo, ela se conhece e conhece os outros em seu meio, se interagindo com o mundo, criando regras e criando e recriando brincadeiras. De acordo com a BNCC, por meio do corpo, gestos e movimentos, as crianças aprendem e identificam as sensações e finalidades do seu corpo. Com isso, elas aprimoram simultaneamente a compreensão sobre o que é seguro e o que oferece perigo à sua integridade física. De acordo com Galahu, entre as crianças entre 4 e 5 anos de idade, nessa fase, a criança dá início a maior atenção e concentração. Conforme cresça, desenvolve a atenção voluntária, possibilitando a ação prolongada, estruturada, a partir das regras que são conduzidas por fontes externas. Segundo Henri Vallon, com o objetivo central do estágio personalismo é fazer com que a criança possa reconhecer e respeitar as diferenças que começam a surgir em seu meio. E ainda, pensando sobre aquilo que Henri Vallon diz, é possível pensar na afetividade como um processo amplo que envolve a pessoa em sua totalidade, na construção da sua estrutura da afetividade, contribui de forma significativa às diferentes modalidades de descarga do tônus, as relações interpessoais e a afirmação de si mesmo, possibilita pelas atividades de relação.